Eu sou Rony Prata, editor da revista Carioquíssima. Estamos tendo a honra de entrevistar um ícone do Carnaval e do Rio de Janeiro, Carlos Jesus, que nos concedeu essa entrevista exclusiva para a revista Carioquíssima. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, alô minha gente, um grande abraço a todos de Marília e do meu estado, primeiro, do Rio de Janeiro. Isso aí, Gabu, o nosso ícone está aqui presente, ao vivo e a cores. Carlinhos, como é que surgiu para você a dança na sua vida? Foi naturalmente, foi uma coisa muito natural, porque meus pais, meu pai foi de marinha, então tinha muitos amigos, eles se reuniam sempre para jogar carteado e tal. E as mulheres ficavam ouvindo música, minha mãe tinha uma coleção de discos, gostava de ouvir. Então eu ouvi muito Lúcio Catica, Bienvenido Grandas, enfim, vários aqueles discos 78 RPM e tal, bem antigo. E eu tinha cresci nesses encontros de finais de semana. Né? E todo mundo dançava, em vez de eu ir para o quintal brincar com as outras crianças, eu ficava na sala dos alunos dançando. E dali eu comecei a frequentar todas as festas sociais que tinha no bairro. Eu já com 8 anos, meus pais deixavam a gente ir, eu e minha irmã com 9, deixavam a gente ir para as festinhas, desde que 10 e meia estivesse em casa. Aqueles famosos hi-fis antigamente. E aí foi a minha grande, em loco, né, minha grande experiência, minha grande escola. Que bacana. Carlinhos, quais são os maiores desafios na rotina de um profissional de dança? Bom, tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter disciplina. Andou um tempo na minha vida que tudo era festa, né? Eu danço desde conta minha mãe desde 4 anos, eu me lembro com 6, 7 anos, eu indo para essas festas e tal, mas tudo era uma atividade muito social. Quando eu opto pela dança como profissão, eu ainda seguia, ainda daquela coisa, porque a dança de salão era uma coisa de festas, né? Eram só em festas que se eram, que eram praticadas, né? Os grandes bailes de debutantes, bailes de formatura. Mas quando eu optei pela dança quanto profissão, eu tive que ter certos cuidados, né? Se eu tinha um show no sábado, eu não saía na sexta, procurava me preservar. A questão da pele, a questão das olheiras. Eu perdi uma noite de sono, ficava, ainda até hoje, fico com olheira muito... Minha mãe dizia, você vai ficar com olheira, não sei o que e tal. Isso quando eu tinha algum compromisso com meus pais no domingo. E isso foi uma coisa que eu cresci com essa consciência. Então, os desafios de quem se torna um profissional da dança é primeiro cuidar do corpo. Mais importante, né? É muito importante você ter um corpo saudável, que é a tua ferramenta de trabalho. Além de ser a tua ferramenta de trabalho, é a vitrine. É o que o povo está vendo você, né? A tua disposição física, a tua complexidade corporal. Né? Estudar a dança, muito importante. Trabalhar teu corpo dançando. Né? E a paixão também pela dança. Buscar um conhecimento dentro dessa arte da dança. Se preparar muito fisicamente e psicologicamente. Né? Qual a dica para vocês? É muito importante saber que você não é sucesso, você está sucesso. Então é a forma de você buscar dentro do seu trabalho uma notoriedade. É claro, para você mostrar a sua arte, mostrar o seu trabalho como qualquer outro profissional, um médico procura mostrar a sua competência e o que corresponde à arte, né? A gente atendendo bem o cliente e procurando a cura, sendo atencioso, etc. E assim cada profissão, né, seguindo os seus afins. E a dança tem que ter essa disciplina muito grande. Também um conhecimento geral, procurar se informar, muita leitura para que possa ter um bom discurso. Tudo bem que você vai usar o corpo, mas em entrevistas, então você tem que procurar crescer quanto pessoa. Exatamente. Buscar esse crescimento é muito importante. Responsabilidade, foco, ética, são desafios que você vai adquirindo isso, tendo como profissão e tendo notoriedade, você tem que pensar nisso tudo. Importantíssimo. Carlinhos, sendo empresário, como você consegue administrar essa carreira e a paixão pela dança?
Até um certo tempo, quer dizer, bastante anos atrás, eu mesmo gerenciava toda a minha vida e também desenvolvia todo o lado lúdico e artístico e tal. Chegou uma época que a demanda dos dois lados era tão grande, eu não conseguia conciliar. E eu sou aquariano, eu sou um cara do voo, eu sou um cara dos pés fora do chão, eu sou um cara que sonha alto. Pô, vamos fazer isso, vamos voar, vamos levitar, vamos fazer não sei o quê. Então eu parto desse sonho e depois eu vou, né, e alguém do meu lado vai me dando um toque, olha, isso custa muito caro, o outro diz para mim, aí um técnico enfim, daquele tema que eu estou desenvolvendo diz, não, isso é impossível, aí eu vou caindo na real, mas o máximo do sonho. Isso começou a conflitar, né? Aí conflitou uma coisa com a outra. Alimenta a alma, né? Aí a minha mulher, né, que é uma excelente administradora, além de médica, ela é médica por formação, uma excelente médica, diga-se de passagem, é ginecologista e obstetra, e ela começou com a atividade dela paralelamente, isso já faz muito tempo, tá? A administrar também a minha carreira. Né? Agendar, um dia eu marquei 2 eventos no mesmo dia, isso já era melhor, eu sempre fui muito responsável. É um dos segredos do meu sucesso, vamos dizer assim, da minha ascensão. Né? Eu consegui essa notoriedade, eu consegui essa respeitabilidade, que é muito importante. Não é a visibilidade nem a ascensão, é o respeito, que dali você consegue, né? Então eu digo, não posso, imagina, eu tive que me desculpar, foi uma situação muito constrangedora. Aí ela começou a assumir a parte toda administrativa. O pé no chão é ela, e os sonhos, os devaneios, os voos. Fica Carlinhos. Carlinhos, quais são os benefícios que a dança proporciona? Nossa, os benefícios que a dança proporciona são muitos, né? Fisicamente, né, ela tem o poder de dar o equilíbrio físico, de dar o seu condicionamento físico, né? A atividade, ao desenvolver a atividade da dança, é uma atividade que libera hormônios, né, importantes na vida das pessoas, né? E hormônios que são responsáveis pela prevenção, vamos dizer assim, prevenção de doenças articulares, né? Qualquer articulação, é como se ela fabricasse um líquidozinho para amolecer, para não ficar rangendo. Até para procedidade, né? Exato, não, é recomendadíssima para as pessoas de terceira idade, da melhor idade para cima. Então, a prevenção de doenças articulares, de doenças circulatórias, ela previne também doenças circulatórias e respiratórias. A consciência, né, corporal, e também, agora já há um estudo, já tem até publicações quanto a isso, de que a dança é benéfica para quem, vamos dizer assim, um retardamento, né, do Alzheimer. Olha, gente, muito bom. Isso já existem até publicações a respeito disso. Então a dança, ela só traz benefícios. E ela também te capacita dentro das suas limitações. Você não consegue desenvolver uma coisa que está acima da sua capacidade física. Então ela te dá, é isso que dá essa consciência corporal e dá as pessoas entenderem de uma forma, pô, eu estou dançando, eu não faço aquilo que aquele cara faz, jogar pessoal polo. Cada um, de acordo com a sua limitação etária e física, são capazes de dançar com certeza, isso é interessante, né? Então acho que a dança tem esses benefícios e o mais importante é a médio e curto prazo e com custo-benefício baixíssimo. Olha a dica. O custo é baixíssimo para o benefício que ela traz. O mestre aqui, tá? Carlinhos, a dança, ela pode ser um instrumento de autoconhecimento? Mas ela só é um instrumento de autoconhecimento. Eu falei anteriormente, né, nessa coisa da limitação, você saudavelmente, você vê as suas limitações e não fica na paranoia de que aquilo é diferente quando alguém, você não pode fazer isso porque você está gordo, ou porque você é arrítmico, ou porque você é disléxico. Não, a dança,
ela vai, ao mesmo tempo que ela te traz o prazer, ela te traz o prazer da execução e também a consciência corporal. Nossa. Então é uma forma sutil dela te dar esse limite, sem que você fique chateado, ou entre em depressão, ou fique louco, porque você não consegue desenvolver aquilo. O autoconhecimento também dessa sua situação espacial, não só quando você está dançando, mas no caminhar, no se posicionar num espaço, na tua postura, né? A dança traz muitos benefícios, né? E esse autoconhecimento é bem vasto. Legal, interessante. Carlinhos, a dança no Brasil, ela é valorizada como deveria ser? Não, como deveria ser, não. No exterior, se morasse hoje no exterior, eu estaria muito bem, vamos dizer assim, né? Não sei, né? Se eu traçasse um paralelo igual, né? Talvez eu não tivesse a sorte ou o reconhecimento, né, que eu tenho no meu país. E foi razão até de eu não ter viajado no início da minha carreira para outros países e permanecer nesses países. Né? Eu tive 3 grandes convites, um que foi um convite, né, que na época, né, muito bem remunerado, com uma moradia lá, com tudo pago e tal, e eu não quis ficar porque eu não tinha notoriedade no meu país ainda. Eu não queria viajar para o exterior, depois voltar, e quem sou eu? Eu quis que o meu povo e a minha cultura, eu quis desenvolver minha cultura dentro do meu país. Crescer, o que eu vi aqui, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Eu sou uma pessoa que eu digo com o maior orgulho. Pode existir iguais, né? Mas eu acho que, não, eu não posso dizer isso, né? Tem gente que conhece mais o Brasil do que eu, mas eu conheço, da minha área, eu acho que ninguém conhece tão bem, pode conhecer igual. Todos os estados da nossa federação e mais de 10, 15 cidades, municípios de cada estado brasileiro. Eu viajei esse país de ponta a ponta, né? Então eu tive esse prazer de conhecer a minha cultura. Isso para mim foi muito importante, né? E acho que isso que me trouxe valor. Eu sou um artista popular, eu sou um artista como qualquer outro brasileiro. Só que eu parei tudo e segui o meu caminho. Eu acreditei e fui. E ganhei essa notoriedade. Agora, eu acho que essa notoriedade, essa visibilidade, esse respeito veio por eu acreditar no meu país, por eu acreditar na minha cultura, por eu acreditar numa mega cidade como o Rio e São Paulo, mas também acreditar nos pequeníssimos municípios lá do cantinho daquele estado, lá esquecido, não sei aonde, como dizem que é estado pobre e tal, mas culturalmente o nosso país é muito rico, todos os estados, todos os municípios. Então, a gente pode perceber o quanto eu vi de talentos nesses lugares que não tinham notoriedade nem reconhecimento. Então, vão lá para fora e são respeitados, somos respeitados e muito queridos. Então, eu acho que o Brasil, já avançamos muito, conseguimos conquistar um bom espaço, mas ainda falta muito para que tenhamos esse respeito merecido. Carlinhos, você certamente é uma referência para muitos coreógrafos dançarinos. Na sua carreira, quem foi seu referencial? Quais foram? Olha, eu sou da época em que a gente não via muito televisão não, até porque não tínhamos televisão. Era rua. Né? Era rua, era brincar de pique-esconde, era brincar de pega-ladrão, era brincar disso, daquilo, subir em árvore para pegar manga, abil, né? Graviola, né? Lá no meu Pará, graviola, uma fruta do Pará, tá? Uma fruta do Pará. Mas tinha no Rio de Janeiro, no bairro de Cavalcante, tinha uma casa que tinha pé de graviola. Nossa. E muita gente não gostava de graviola, mas eu amava graviola. Sorvete, e não tinha cachorro na época, então eu sabia que os donos moravam cedo, então eu subia a fazer a festa de pé de graviola. Enfim, televisão era muito pouco. Mas as festas populares que tinham no bairro, tinham bailes dançantes no meio da rua. A festa junina e tal, tinha um tablado em que as pessoas dançavam as músicas da época. E tinha um cara no bairro, além de ter 4 clubes e uma escola de samba, eu cresci nesse meio, esses clubes sociais tinham festas sábados e domingos. E eu ia, às vezes burlava a vigilância, porque eu era menor de idade, não podia entrar e tal.
e eu conheci o Bolinha. Ele é vivo até hoje. Bolinha, meu querido, eu tiro meu chapéu pro Bolinha. E eu vi o Bolinha dançando e eu ficava encantado com aquela magia, com aquele cara que era grande. Para mim ele era muito grande na época e gordo, ele era gordinho. E ele tinha uma leveza quando dançava que me chamava a atenção. Então o Bolinha era um cara que foi assim uma grande referência. Depois, já mais adulto, uma outra referência para mim chama-se querido mestre delegado. Foi mestre delegado. Mangueirense, né? Mestre delegado e Cartola foi quem me fizeram me apaixonar pela Mangueira. Então eu digo que hoje eu sou mangueirense, antes de mais nada eu sou Em Cima da Hora, que é a minha escola raiz. Então meu coração é azul, branco e verde e rosa. Então foi o que me fez conhecer a Mangueira e me apaixonar pela Mangueira. Então aí a gente já tinha televisão, eu já via algumas coisas. O Bolinha eu via ao vivo. E o mestre delegado, eu cheguei a vê-lo também. Depois eu vi filmes de Fred Astaire, de Gene Kelly, mas eu já tinha esse encantamento pelo Bolinha. Se eu hoje tiro meu chapéu, se eu tiro meu chapéu, se tem uma referência da dança de salão, da minha época, do que eu vi, além de outros grandes dançarinos, Esquerdinha, Dominguinhos, Pete, Celcinho, Paulinho, Valdir, mas o Bolinha, marcou realmente. Já de pequenininho, já. Carlinhos, você já falou conosco que você já viajou em vários países, musicais, espetáculos. Como é que você... Hoje eu quero sombra e água fresca. Isso é muito bom. Quero minha casa. Isso é muito bom. Como é que você avalia o nosso espetáculo em relação aos demais? Olha, eu viajei muito. Em todos os lugares que eu ia, eu queria ver a cultura local. As pessoas me chamavam, vamos na discoteca, vamos na boate. Eu não quero nada disso, isso eu tenho no Rio de Janeiro. E nós vivíamos aqui uma efervescência do hipopótamo, Ricardo Amaral, tinham grandes casas aqui. Enfim, nos anos 80 veio Calígula, veio, enfim, Help, várias casas na época, tinham muitas. E eu não queria sair do Rio de Janeiro e ir para um lugar que... Oi? Tá. Ia para um lugar e ia para uma discoteca. Eu queria ver qual é a cultura local. Quando eu fui para Nova York a primeira vez, né, eu queria ver os espetáculos da Broadway. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui eram muito caros. Eu não tinha esse cacife. Eu pedi para me levar os bairros cubanos. Nossa. Aí é que eu fui ver que a salsa que minha mãe dançava comigo, pisando no pé dela, ela me botava pisando nos pés dela, e ela saía dançando pela sala de casa, em Cavalcante. Era a salsa que eu via, que eu não estava tão longe daquela realidade. Então toda vez que eu ia para Nova York, e não foram poucas vezes, depois eu voltei muitas vezes, aí eu já consegui ver os espetáculos da Broadway e a cultura local. E assim eu fiz em cada país. Então, na Argentina, eu fiz nos bairros das grandes casas do tango, etc. Então eu pude observar grandes espetáculos, desde a Broadway, desde os grandes e megas espetáculos, aos espetáculos, vamos dizer assim, de porte, né, diferente. Não eram musicais, eram shows da cultura local. Né? E eu digo a você, era tão interessante que quando sabiam que tinha um brasileiro na plateia, um brasileiro, no caso, um artista da mesma área deles, um bailarino, um dançarino, e toda vez que eu ia, a produção do evento que eu estava fazendo naquele país, naquela cidade, naquele estado, ligava, olha, eu vou levar o bailarino, não sei se... Então a produção sabia, aí me convidavam para ver os bastidores. Então eu digo aqui, por experiência própria, nós não estamos longe da realidade dos espetáculos na Broadway, dos espetáculos, eu vi muitos espetáculos em Las Vegas, nós não estamos longe disso, porque todos esses grandes espetáculos e balés, com raríssimas exceções, tinha um ou dois bailarinos brasileiros. Olha. Então, na seleção que é feita, na audição que é feita para escolher o elenco,
em qualquer lugar do mundo, em qualquer espetáculo, um brasileiro vai lá, faz audição e fatura. E é sucesso garantido. Eu tive agora, a última vez que eu viajei eu fui em 2018, 2017, eu não me lembro bem, eu fui para Las Vegas e fiquei lá 15 dias por conta de um espetáculo, com a minha companhia. E eu fui ver novamente os espetáculos que eu não tinha visto, né? Até porque a cada 10 anos eles modificam o espetáculo, é o mesmo nome, mesmo elenco, mas há algumas alterações, eles montam novos truques, novas... E eu fui ver, né, um espetáculo do Michael Jackson e tinha uma bailarina de 70 anos. Nossa. Uma senhora que desgostou aqui, se mandou para a América. Ela tinha 10 anos, há 10 anos atrás, quando ela fez a audição e passou. Ela era uma das bailarinas atrizes, não mais com a desenvoltura de uma jovem, mas ela era um personagem que dançava. E eles sabiam que eu estava na plateia. E me chamaram para ver os bastidores. Era a grande coisa legal que eu gostava disso é porque eu vi os bastidores das montagens, as grandes máquinas, os grandes efeitos desses grandes e megas espetáculos e com recursos incríveis, né, e o talento dos brasileiros que lá encontraram. Portanto, não vejo distância de capacidade, de talento, de possibilidade dos nossos espetáculos aos espetáculos em qualquer parte do mundo. Então o que falta realmente é empresariamento, né? Investimento. É o brasileiro acreditar nele mesmo. A continuar nessa mesma empreitada, né, do samba, né, acreditando nesse potencial. Primeiro eu vou te fazer uma correção. Fico lisonjeado com a sua colocação, mas hoje existem grandes profissionais também. É claro que eu venho de uma época em que nós éramos poucos, né? Eu digo para alguns companheiros meus, alguns contemporâneos como eu, né, alguns antigos como eu, que eu fui mais louco do que eles, ou eu acreditei. E além de ter acreditado, eu tive uma boa parceira, não uma parceira de dança. Uma companheira que foi a minha mulher. A minha mulher que foi a minha grande companheira, minha grande parceira, de acreditar em mim, de me apoiar e seguir junto comigo, né? Porque eu era funcionário público, largar o funcionalismo público para viver de dança, né? É meio louco, né? Mas eu consegui, acreditei, eu sabia e segui firme e ela veio comigo. E hoje eu posso ser um pioneiro, eu posso ser um dos desbravadores, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem muitos bons profissionais que têm esse foco, né, que não tem só a dança como uma atividade lúdica ou social ou um hobby, né? Encara isso como profissão e, logicamente, vai atrás. Eu acho, respondendo bem a tua pergunta, não resta a menor dúvida. Se eu larguei tudo, larguei emprego, funcionalismo público, que me dá uma de estabilidade, etc., estabilidade financeira, eu tinha cargo de chefia, eu era diretor, eu larguei tudo isso. É muito bom, né? Se eu me esquivei da minha família, quantos aniversários da minha filha eu estava viajando, quantos aniversários da minha mulher eu estava viajando, meus aniversários, natais, porque eu nunca, não tinha data, não tinha hora nem local. Trabalho para mim era primordial, porque era onde eu podia dar para os meus filhos o que o meu pai não pôde me dar. Quis, mas não pôde. E o que eu queria dar, eu estava podendo dar. Então eu desbravei, não media esforços, nem data, nem época, nem nada, nem prioridade era trabalho. Então acho que hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena, e isso me motiva a continuar. É que nem eu dizer, o que eu vou fazer hoje se eu só sei fazer isso? Cheguei aqui até agora, já passei da metade do meu tempo de vida. Não tenho mais idade para arriscar outra coisa. Estou bem, estou muito feliz com o que faço. Graças a Deus. Já. Estou bem e ainda estou trabalhando, ainda estou marcando gol. Né? Então eu acho que isso me motiva a continuar, sabe? Acreditar em tudo que eu fiz, acreditar no que ainda posso fazer e seguir. Dá uma pausinha.
Por favor. Liga de novo. Vai ligar de novo. Porque a câmera assim tem que ir sempre na base dela. Lá. Pode? Carlinhos, você com certeza, olha que pergunta, você teve grandes emoções na sua carreira, muitas emoções. Você pode citar algumas que marcaram para você? Cara, nossa, tive muitas emoções, né, eu vou dividir em duas. Tem aquela emoção, né, que você chora, mas uma coisa boa, e tem aquela emoção que você chora porque você tem que estar ali, né, que nem um palhaço, né? O palhaço tem que rir quando o coração dele quer chorar. Pois é, eu já me vi numa situação dessa, foi com 5 dias após a morte do meu filho que eu tive que dançar. Foi uma questão contratual, não tinha como, né? Nos Emirados Árabes, eu não podia evitar. Então foi uma emoção, eu dancei chorando e ainda falei, meu filho, essa dança é para você. Mas uma emoção assim, ligada a isso, foi, não sei que ano foi, mas foi a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude, eu fui convidado para fazer a direção artística de palco, junto com a minha companhia, levando minha companhia e coordenando e dirigindo 260 figurantes, entre bailarinos, atores, bailarinos e tal, né, no palco de Copacabana, onde seria uma missa dada pelo Papa. E tinham 3 atores que teriam que fazer um papel, eles não surgiram até a véspera, eles não apareciam, e eu precisava ensaiar uma cena que era levar uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida para o Papa. 3 pescadores, representando os 3 pescadores que encontraram a original, né, a imagem original de Nossa Senhora da Aparecida, entregar ao Papa. Na véspera, esses atores não chegaram, eu cheguei para o diretor-geral e disse isso ia ser ao vivo com a Globo. Então eu cheguei para o diretor-geral e disse, olha, não tem os atores, eu vou designar quem? Eu sou um. Aí o meu assistente, opa, eu vou também. Nossa. Aí só faltava um terceiro pescador que eu ia buscar, e ele deixou, permitiu, então eu fiz um ensaio. Tinha uma cenografia, um barco que nos conduzia até o pé da escada, tinham 5 degraus, o púlpito e o Papa. Então isso tinha que ser, por uma exigência dentro do protocolo, tudo tinha que ser muito milimetricamente ensaiado, preparado e tal, e o cara do protocolo lá do Papa, da equipe do Papa, estava ali procurando ver o que estava acontecendo. Então, ó, vai acontecer isso, vou fazer assim, pronto, tudo ensaiado, tudo pronto. No dia, os outros 200 e poucos bailarinos, eram várias situações, tudo ocorrendo bem e tal, e chegou a hora dos 3 pescadores levar a imagem para o Papa. Aí nós entramos no barco cenográfico e tal, eu segurando a Santa. Nossa. Você não imagina a emoção, a Santa mais ou menos o tamanho dessa aqui. Imagino. Ali é a Serra do Pará, né? É, Nossa Nazaré. A Nazinha. Nazinha. Aí nós chegamos no local, o barco parou, saltamos os 3, subi os 5 degraus de escada e levamos a imagem para o Papa. Eu fui levar a Santa. Levou a Santa. Aí ele abençoou a Santa, o Papa abençoou a Santa. Aí nós éramos 3 pescadores, eu, meu assistente, e quem apareceu no dia para fazer o terceiro pescador foi o Marcos Frota, aquele ator. Circense, né? Em Circense, exatamente, meu amigo e tal. Aí eu digo, olha, você faz o que a gente fizer. Como ele não tinha ensaiado, eu não queria entregar a Santa na mão dele, né? Eu já estava tudo programado e tal. Aí nós entregamos, aí o Papa deu a mão para a gente tomar a benção, aí o Marcos Frota tomou a benção a ele, o meu assistente estava aqui, tomou a benção, e eu peguei a mão dele, também beijei e disse para ele, reza pelo meu filho, ele partiu há pouco tempo, tinha meses que meu filho tinha morrido.
Eu digo, reza pelo meu filho, ele partiu há pouco tempo. E tiro minha mão. E tiro minha mão para sair. Aí vai, tira a mão. Aí ele segura, o Papa segura a mão, assim. Caramba. Já tinha a santa, que fica um cara do lado dele, já pegou a santa, aí ele bota a mão e reza um Pai Nosso em latim. Ele reza um Pai Nosso, a mão assim, segurando minha mão. Irmão, Olha só que bacana, né? eu tremia, Nossa. eu chorava. Quando ele acabou de rezar o Pai Nosso, ele largou minha mão, ele benzeu e voltou para o púlpito. É uma emoção muito grande, né? Poxa. Mas Esse católico, foi, né? esse foi, em tantos momentos de emoção que eu tive na minha vida, eu acho que esse foi assim, Não tem como esquecer. marcante. Não tem como esquecer. Carlinhos, vou falar um momento tão, assim, tão propício, né? E infelizmente triste, que é essa pandemia, né? Quando as pessoas indo, partindo, né? O que você tem a dizer em relação ao isolamento social? O que você diria para essas pessoas que estão nem Eu só tenho que dizer Brasil? uma coisa, é dever. É dever atender. É dever de qualquer cidadão, qualquer autoridade, qualquer pessoa, né, em respeito ao outro, se precaver, se preservar. Né? Não digo que está comprovado que a pandemia, que a Covid se transmite pelo contato físico próximo. Né? Então, a forma de prevenção encontrada são as máscaras e o isolamento. Até mesmo quem não acredita tem que respeitar o outro. Eu não acredito, fulano não acredita, mas eu acredito. Então me respeite. Né? O direito de cada um termina onde começa o direito do outro. Então, é um momento muito triste que estamos vivendo, ímpar na minha vida. Eu não vivi uma situação, com meus 67 anos, eu nunca vivi uma situação dessa. Eu acho que muitas pessoas da minha idade, da minha faixa etária, um pouco até além, não viveram. Acho que a última coisa que foi vista desse porte foi a gripe espanhola. Então é um momento de uma região, né? Agora é no mundo, é um né? momento de muita precaução, de muita consciência, de muito respeito. Né? O isolamento é necessário, nos prejudica a todos os profissionais de todas as áreas, prejudica a economia, mas preserva a saúde. Não adianta estar com uma economia, com o meu banco cheio, mas com a minha saúde precária. Eu quero estar com a saúde bem, É uma riqueza do mundo da saúde, né? Carlinhos, a partir desse ponto, o que você tem a dizer dessa vacina? Você acha que ela deve tomar, não deve tomar? O que você diz? Claro, eu estou esperando a vacina. Eu sou do terceiro grupo, eu já estou vendo, já li ontem que entre fevereiro e março, a minha primeira e segunda dose. Eu vou tomar vacina. Também estou na lista também. Vamos vacinar. E todos têm que tomar vacina. Se toma vacina, como o pequeno tomou vacina de paralisia, a Sabin tomou, né, a poliomielite, contra a poliomielite, contra o sarampo. Por que não? Hoje tomamos contra a gripe, né, que é anual. Por que não da Covid? E que venha essa vacina e todos nós brasileiros temos que tomar vacina. Precaução, só a favor. E confio. É verdade. Carlinhos, o nosso país, culturalmente falando, tem uma riqueza imensa, né? Uma grande diversidade. A gente passa por uma transformação social, política e econômica. Partindo desse ponto, qual o papel da cultura e da arte nesse processo? Fundamental. Mudança social, né? É importante. Eu acho que o mundo evolui de uma forma e a cultura e a arte são primordiais no momento deles. Não só da preservação da identidade, né, das nossas identidades culturais, da nossa forma de lidar, né, o papel da cultura, né, no momento que nós estamos, acho que em todos os momentos da vida, principalmente nesse, né, é fundamental, porque essa transformação que nós estamos vivendo de hábitos, costumes, de cultura, né, hoje a máscara é um adereço
vai fazer parte do nosso dia a dia. O que antes criticávamos quando víamos na televisão, né, a Ásia, geralmente o continente asiático, eles usavam máscaras no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu mesmo, nossa, que estranho, mas aquilo faz parte da cultura deles. Então acho que há uma transformação muito grande, em todos os sentidos, para nós, né, no continente sul-americano, onde no Brasil, em toda essa região, em todo o mundo, né, em todos os continentes. Então eu acho que para nós aqui é primordial essa transformação. A cultura, né, é fundamental para que tenhamos essa consciência, né? Essa transformação social também, ela contribui, a prevenção, inclusive, como a gente já sabe, dos grandes órgãos que tem, das grandes ONGs que tem, dos grandes trabalhos sociais que existem através da cultura e da arte. Né? Eu mesmo desenvolvo alguns trabalhos sociais em que, através da dança, eu trago elementos em situação de risco social muito grande. Então, eu acho que é fundamental a cultura e que isso, os políticos têm que ter essa consciência, né, da necessidade. O teatro é importante, o cinema é importante, a TV é importante, a dança é importante, o esporte é importante, né? Enfim, tudo que a gente tem de mais, de ferramenta natural. O brasileiro, ele tem essa capacidade de desenvolver arte e cultura. Ele já nasce com essa ideia. E é o que apresenta o país de uma forma positiva lá. É a cultura, a arte, cultura e o esporte. Né? Não é a política é muito pelo contrário, né? Se apresenta lá de forma muito negativa. Então eu acho que esse é um momento em que nós, né, da arte, da cultura, não devemos esmorecer, continuar batendo pé firme para que possamos ocupar os nossos espaços e poder mostrar o quanto a arte e a cultura é fundamental no momento de transformação como estamos vivendo agora. Verdade. Carlinhos, muito grato pela sua entrevista, por esse bate-papo descontraído, e quero que você deixe para os seus leitores, seus fãs, uma mensagem. Eu queria mandar um beijo para Maria Julieta, que é a tia da minha querida Quitéria Chagas, né? Uma filha artística, um talento incrível. Desde o primeiro dia que eu bati o olho na Quitéria, a Quitéria já me conquistou. Então, um abraço para você, né, Maria Julieta, tia da Quitéria. Um abraço também para a Shelly, né, a repórter Shelly Verlink. Alô, Sherlin, um abraço para você. Também para o sua fã, que também é tia da Maria Quitéria, que é irmã da Julieta, que é Lola. Lola, um abraço para você também, Lola. Tudo de bom. E a quem assistir esse nosso bate-papo aqui, ou quem lê, né, essa matéria, ter a consciência de que, sabe, o recado que eu deixo, de que tudo é possível. E a nossa cinegrafista, Zezé Ferreira. A Zezé Ferreira, Zezé. Mas que tudo é possível na vida, desde que você acredite, desde que você confie, né, nas suas possibilidades, desde que você se dedique a ela, tudo é possível. Né? E acreditar em Deus, acreditar na força maior, seja ele Oxalá, seja ele Deus, seja ele Obatalá, seja ele Moisés, seja, enfim. A fé é única, Deus é o mesmo. A fé é única, o Deus é o mesmo. Nome residência. Né? Seguir o seu caminho acreditando com responsabilidade, ética e respeito assim. Falou a voz da razão, o carioca Carlinhos Jesus, na nossa revista Carioquíssima para vocês. Valeu!